Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor Ezequias, à irmã Débora, João Marcos, a acolhida, a recepção. Já o irmão que foi me buscar lá na rodoviária. E é realmente um prazer, uma alegria, uma honra. Eu me senti muito honrado quando o pastor me falou do aniversário da igreja. E realmente para mim é uma honra estar aqui, vir lá de Niterói, para poder compartilhar da palavra com os irmãos. A palavra da vida tem mudado a minha história, né? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a ABC2, né? E eu conheci a ABC2 no Palavra da Vida. Vou dizer amanhã como isso aconteceu, mas a Palavra da Vida me foi apresentado por um grupo de amigos de Niterói. Eu ganhei de presente a ida para lá, e desde então já 4 anos a gente tem ido direto, e Deus sempre abençoa muito a vida da gente naquela semana de descanso merecido, né? Para a gente que trabalha tanto durante o ano e pode estar ali uma semana descansando com uma palavra sempre muito abençoadora do Senhor. E lá eu conheci o pastor Ezequias, a irmã Débora, conversamos um pouco. Ele disse que estava de olho no meu currículo e eu no dele, não é? Porque a gente sempre vê isso, e eu fiquei sabendo do Prega Palavra, e a gente já está conversando aí sobre alguma coisa que ele vai poder me mentorear aí, cuidar de mim também nessa área, que é uma área tão importante, que é a área da exposição da Palavra de Deus. Agradeço também aos irmãos o convite, aos pastores presentes, a honra de poder ministrar a palavra na presença de tantos servos de Deus, né? Conheci agora o pastor Diogo e já temos um amigo em comum, que é o pastor Jailton, né? O pastor Léo também, pastor dessa igreja. Que o Senhor continue a cuidar e abençoar a vida dos irmãos aqui. Bom, eu sempre tenho dúvidas se falar do meu currículo ajuda ou atrapalha, pastor. Porque quando eu falo professor de física, isso pode criar o bloqueio em algumas pessoas em ouvir qualquer coisa que eu tenha a dizer, né? Eu trabalho no ensino médio com alunos, sou professor do estado, tenho ensinado física lá em São Gonçalo, cidade vizinha de Niterói. Há alguns anos eu tenho trabalhado com o primeiro ano, ou seja, eu sou para alguns o primeiro contato com a física, e eu sempre tento fazer que eles gostem pelo menos de mim, porque fazer gostar da matéria eu já desisti, né? Então eu pelo menos tento ser agradável, tento ser legal, né? Eu tento ser gente boa, aprendo algumas gírias, alguns gestos assim, para poder me comunicar com eles e fazer com que eles pelo menos gostem de mim. Eu nunca fui chamado para uma formatura, pastor. Eu estou numa tentativa ainda, né, de melhorar esse relacionamento, porque realmente a disciplina não ajuda. Apesar de que uma das professoras mais convidadas para a formatura é a professora de física da escola, do 3º ano, mas ela realmente é uma pessoa excepcional e por isso ela sempre é convidada. Mas eu acabei tendo essa trajetória. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória também nesse mundo da física, e na graduação e depois mestrado e doutorado em engenharia elétrica. E aí eu não sei se eu melhoro ou se eu pioro a caminhada quando eu falo engenharia elétrica, né? Acho que as pessoas gostam um pouco mais próximo da realidade. A física está sempre muito longe da realidade. E Deus tem me usado, Deus tem me dado a oportunidade de conversar, de falar com universitários, de mostrar essa interação entre a fé e a ciência. E hoje eu quero compartilhar um pouco disso através da palavra do Senhor com os irmãos. Eu tenho o desafio de não fazer dessa palavra uma aula, né? Não é uma aula, a ideia não é essa. A ideia é sempre a gente examinar a palavra de Deus e de forma prática trazer a palavra de Deus para a nossa realidade. E é isso que eu quero transmitir aos irmãos nessa noite. Bem, vamos ver se eu faço esse negócio funcionar. Acho que ele tem que primeiro botar lá. Isso, muito bem. E aí eu aperto aqui para frente, deve ir para frente e aqui para trás, viu? Apesar de trabalhar com tecnologia, às vezes eu não me dou muito bem com ela, né? E a gente vai entender, talvez hoje,
que são coisas completamente distintas, né? Algumas pessoas pensam assim, quem trabalha com tecnologia e vai chegar aqui com um iPad, um iPhone, e vai chegar aqui com... E a verdade é que uma das coisas que a gente precisa entender é o que é tecnologia. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, nesse encontro. Bem, só a tecnologia salva. Que é isso, pastor? Essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja que conhece a palavra de Deus, é uma igreja que anuncia Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de Jesus Cristo. É isso, igreja? Você pode dizer um amém? Amém. Que bom, mas por que só a tecnologia salva? Bem, é para a gente começar a pensar que de alguma forma há uma expectativa colocada sobre a tecnologia que talvez traga a ilusão de uma salvação, traga a ilusão de esperança, traga a ilusão de segurança. E isso é tão forte que tem pego alguns de nós que crê, que conhece a palavra de Deus, mas vai sendo tão envolvido sobre esse mundo que começa muitas vezes a duvidar, a questionar ou até a confiar mais na tecnologia do que no poder do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que se essa igreja está plantada aqui hoje, eu estive ali vendo o templo onde tudo começou, certamente não é por conta da tecnologia, mas pela unção do Senhor, pelo poder de Deus manifesto na vida dessa igreja. Então, hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso. Só a tecnologia salva? Será que salva? Bem, eu sou pastor da Igreja Batista em Vital, Brasil. Já estou lá há 8 anos. Eu trouxe aí uma foto da igreja, para os irmãos verem como é que é a nossa igreja por dentro. Ali na frente tem um grupo da igreja que estava comigo num acampamento recentemente, um acampamento chamado Geração 316. É uma experiência que nós temos vivido de proclamação do Evangelho de uma maneira diferente, né? E as pessoas são levadas para um acampamento para passar um fim de semana tranquilos, e ali elas têm vivido a experiência de um encontro com Jesus. Então é esse grupo que está lá na frente, alguns de verde, outros de branco, na minha igreja. E aqui embaixo a minha bela família, minha esposa Vanise e minha filhotinha Rebeca. Essa foto já tem um aninho, né? Foi no nosso aniversário de 15 anos de casados, fizemos 16 anos agora em setembro. Eu ainda tinha cabelo ali, tá um pouquinho diferente, mas sou eu mesmo, irmãos. E essa é minha belíssima esposa Vanise, que tem me acompanhado, tem abrilhantado o meu ministério, porque as nossas esposas são bênçãos nas nossas vidas, né? Em alguns momentos ela é o empurrão, em alguns momentos ela é o freio, e ela tem, com certeza, se eu ainda permaneço ministrando como servo do Senhor, é porque minha esposa tem estado ao meu lado, e eu tenho plena certeza disso. Bom, o que é tecnologia? O que é tecnologia? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa normalmente em quê? Em futuro, em avanço, em progresso, em alguma coisa que a gente ainda não sabe como vai ser, não é assim? Bom, mas antes eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 14. O texto vai ser projetado a partir do verso de número 22. Um texto muito conhecido. E eu quero ler essa passagem. Por mais que você já tenha lido na palavra de Deus, eu tenho certeza de que ler é sempre a grande parte do nosso sermão, a leitura da palavra do Senhor. Então eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Mateus capítulo 14, do versos 22 a 33. Eu vou ler aqui também para poder os irmãos acompanharem. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago,
enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andar em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Pai, muito obrigado, porque a leitura da Tua palavra é viva, é eficaz, é transformadora. E mesmo que já tenhamos lido outras vezes, a cada vez que estamos em contato com a Tua palavra, percebemos que existe algo novo para nós. E que pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e pela Tua misericórdia, eu seja o instrumento do Senhor nessa noite, a falar aos corações aqui, a palavra que o Senhor tem para essa igreja, no nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, é dia de lembrar as grandes coisas que o Senhor fez, é dia de ir mais fundo, como nós cantamos aqui, e certamente esse é um texto que vai nos mostrar isso, nos mostrar a importância desse relacionamento com o nosso Deus. Mas a pergunta lançada foi: o que é tecnologia? Bem, o que é tecnologia? Em geral, quando a gente pensa em tecnologia, é quando se utilizam ferramentas para moldar a natureza na consecução de propósitos humanos. Essa é uma definição de um pesquisador chamado Egbert Schumann. Porque tecnologia não é só algo que pensa no futuro. Tecnologia é toda vez que você molda algo que é natural para criar algo a mais que melhore a vida humana. Por exemplo, o microfone é tecnologia, mas o óculos também é tecnologia. A roupa que a gente está usando é tecnologia. O som que a gente está ouvindo aqui é tecnologia. A cadeira que você está sentado é tecnologia. Aquele machado ali de pedra amarrada é tecnologia. Tudo isso é tecnologia. Quando alguém tem alguma ideia e molda alguma coisa que estava na natureza e transforma aquilo em benefício do homem. Essa é a ideia central da tecnologia. Agora, será que todas as vezes que há essa mudança, que há essa transformação, será que todas as vezes que algo é moldado, isso está trazendo benefício para o ser humano? Talvez seja isso que a gente precise pensar um pouco. E aí eu tive numa palestra, né? Aliás, antes a gente pode ver, né, várias vantagens da tecnologia. Tratamentos médicos. Aliás, não sei se tem algum médico aqui na igreja, mas toda vez que a gente vai ao médico, antes de fazer qualquer coisa, o que ele faz? Ele pede um exame. Às vezes a gente tem a impressão de que parece que o médico não sabe. Não, você não sabe, dá um remédio, fala alguma coisa. Não, faz esse exame. Por quê? Porque existem detalhes que o exame pode mostrar. Então, existem benefícios na tecnologia, nos avanços, os exames que nós podemos fazer, a redução do fardo, do esforço, tanto humano quanto de animais que eram colocados, né, para carregar as coisas. Os desastres naturais, a gente tem visto aí catástrofes que podem ser evitadas por causa da análise do tempo, isso é importante. O aumento da informação, ou seja,
comunicação a gente tem hoje. O pastor fez contato comigo pelo WhatsApp, né, durante todo esse processo, e eu entrei no carro hoje vindo para cá, e o irmão disse assim: o pastor pode acompanhar a nossa viagem, e mandou lá o link, e o pastor pôde seguir a gente por onde nós estávamos. Os irmãos estavam realmente me levando para a casa dele. E tecnologia, a gente usa para tudo hoje, né? Tecnologia. Então a tecnologia, ela é boa. Eu estive numa palestra recentemente na UF, junto com o pastor Israel Belo de Azevedo. Ele falou coisas muito interessantes. Uma das coisas que ele disse foi isso, que a tecnologia é uma ideologia. O que é isso, pastor? A tecnologia, ela é uma forma de pensar. A tecnologia está mudando a nossa maneira de lidar com o mundo. A tecnologia está formando a gente. E ela é uma ideologia porque a tecnologia ela vai sendo, de algumas formas, imposta à sua maneira de pensar. E é nesse momento que a gente tem que parar e pensar: peraí, será que eu realmente preciso disso? Algumas pessoas, por exemplo, usam um celular por 6 meses, e aí um novo celular é lançado, e elas começam já a ter coceira e a olhar o aparelho e dizer assim: esse aparelho não serve mais. Como assim esse aparelho não serve mais? Não, porque agora lançaram um aplicativo que esse aparelho não roda. Não, mas agora saiu a tecnologia 5G. Tá, mas e que diferença ela vai fazer na sua vida? Não, mas eu tenho que ter um telefone que tenha a tecnologia 5G. Então a tecnologia ela vai fazendo isso com a gente. O meu carro já não serve mais. Por quê? Porque agora lançaram um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos, e o meu carro vai de 0 a 100 em 5 segundos e meio. Então eu preciso de um outro carro. Mas o seu carro continua te levando onde você precisa ir, você continua botando combustível nele e ele te leva. Não, mas existe um carro agora que ajusta a temperatura do banco. Eu preciso de um carro que ajuste a temperatura do banco. Precisa mesmo? A tecnologia, ela vai sendo imposta para nós, e se a gente não tomar cuidado, a gente muda a nossa maneira de pensar, e muitas vezes para um lado que não é necessário. E algumas pessoas entram numa neurose e adoecem porque não tem aquele equipamento. E o que é mais importante a gente olhar para a tecnologia e ver que ela traz uma ilusão de um imediatismo que não é real. A gente tem a ilusão de que tudo que a gente aperta, alguma coisa acontece. Apertei esse botão, acontece. Então eu preciso de comida, eu vou lá e aperto o iFood, a comida chega. Gente, que comida rápida. Eu preciso de um carro, então eu aperto o Uber, então o carro chega. Gente, que coisa maravilhosa. A gente vai vivendo num mundo que ilude a gente achando que as coisas acontecem assim, quando na verdade, por trás desse clique, existe um programa, existe alguém que criou esse programa, existe um motorista que saiu de casa. Por trás desse clique existe um movimento de pessoas, talvez não imediatamente naquele momento, mas muita coisa foi desenvolvida até que você dê um clique e as coisas aconteçam. Talvez seja essa a grande dificuldade que os nossos jovens têm hoje, né? E eu trabalho com adolescentes que começam a achar que vão dar um clique e a coisa vai acontecer, e aí quando está diante da minha prova não tem nada para apertar, né? E aí fica difícil, porque aí você tem que fazer um pouco mais do que apertar um botão. Alguns entram em crise, porque não conseguem mais parar e ler um texto pela segunda vez. E ele lê o texto uma vez e ele acha que tem que saber responder. Não, tenta ler de novo. O imediatismo que vai entrando na vida da gente através da tecnologia, porque a tecnologia é uma ideologia. A tecnologia mudou a nossa forma de relacionarmos uns com os outros. É uma bênção, é uma bênção. O WhatsApp, claro que é. Redes sociais, claro que é. Mas a gente precisa entender que a vida está além das redes sociais. Eu vivi uma experiência muito interessante algumas semanas, porque eu, apesar de gostar de tecnologia, eu não sou muito bom com redes sociais, né?
Então, se você tiver o meu telefone, o meu WhatsApp, você pode ficar com ele, pode pegar, mas talvez eu não consiga te responder com tanta velocidade e ver as suas fotos e curtir, né? Essa semana eu estava lá conversando com os meus jovens e eles já me convenceram a ter Instagram, então eu já tenho Instagram, apesar de levar muito tempo para colocar alguma coisa, até porque eu não sabia muito bem como colocava alguma foto lá, e aí essa semana eles me ajudaram a colocar a foto da propaganda de que eu estaria aqui, e eu estou vendo que algumas pessoas já curtiram isso. Que legal, as pessoas curtem, né? E aí eu estava lá naquela reunião com os jovens ontem na nossa célula, e eu cheguei lá e perguntei, um jovem perguntou para mim assim: pastor, o senhor tem Twitter? E eu disse: para quê? E ele disse: para twittar. E um outro disse assim: Twitter é para falar sozinho. Como assim falar sozinho? Você diz bom dia para você mesmo, você diz eu estou aqui fazendo as compras, eu agora estou trocando o meu sapato, é para isso. Eu falei assim, mas é só isso? Tudo bem, eu não tenho um Twitter ainda não conseguiram me convencer a isso. Mas eu estava lá na reunião, na UF dando a palestra e de repente um jovem da igreja manda uma mensagem para mim no WhatsApp: pastor, está tudo bem? Eu disse: está tudo bem. Mas tudo bem mesmo, pastor? Eu falei assim: tá, por que você está perguntando? Não, pastor, porque tá uma imagem preta no seu status. E eu disse: o que é status? Do seu WhatsApp, pastor. Eu falei assim: tá aí. Não, porque quando a gente coloca uma imagem assim, é porque a gente está de luto. Aconteceu alguma coisa? E eu falei assim: não, como é que eu tiro essa imagem daqui antes que o mundo comece a me ligar achando que alguém morreu? E aí ele me ensinou como é que tirava a imagem preta do status e eu entendi. Ah, que bom, e não deu tempo da minha esposa ou mais alguém ligar. Percebe que uma imagem de uma tela preta levou o pensamento de que eu tinha perdido alguém. A tecnologia mudou a nossa maneira de se comunicar. Isso influencia a gente. Eu estava no carro com a minha filha essa semana. A minha filha é uma figura, né? Ela vai vir aqui, vocês vão conhecer. E aí, ela é mensageira do rei, apesar de ter 8 anos. Lá na igreja tem as pequenininhas, a gente fez o Mensageira do Rei Kids, né? Então tem de 6, tem de 7, enfim. E ela já é mensageira do rei, ela ama missões. E ela vai nos encontros das mensageiras do rei, onde tem a esgrima bíblica. Antigamente era debate bíblico, agora é esgrima bíblica. E aí ela falou para mim assim, no carro, levando ela para a escola, ela disse assim: pai, por que a gente não pode fazer aquele negócio usando o celular? Porque quando ela acessa a Bíblia em casa, a gente está fazendo a leitura da Bíblia, o Novo Testamento todo, relendo, e ela vai e procura no celular e acha o livro. Então ela pensou: por que a gente não pode fazer a esgrima bíblica usando o celular? Que fantástico! Eu falei: filha, porque a ideia é saber se você sabe encontrar os livros, não apenas o índice dos livros. Aí expliquei o que é um índice. Olha, a Bíblia no papel tem um índice também, tá vendo? Mas a ideia não é saber onde está, olhar para um índice, é encontrar os livros. E ela ficou olhando para mim assim, como quem não entendeu muito bem ainda por que não se faz esgrima bíblica com o celular. Talvez a gente tenha isso um dia. Percebe como a tecnologia está mudando a nossa maneira de viver, de pensar, de olhar para as coisas? Agora, será que tudo isso realmente tem oferecido para nós aquilo que a gente precisa? Será que tudo isso tem realmente oferecido para nós segurança? A tecnologia oferece segurança? Eu não li o texto apenas por pretexto, né? Não faria isso aqui no púlpito do pastor Ezequias, expositor da palavra de Deus. Mas eu quero olhar para esse texto e pensar que existe ali um lugar em que a tecnologia apresenta uma segurança, que é o barco. O barco é a tecnologia daquele tempo. O barco é o lugar onde aqueles homens que eram pescadores, que conheciam o mar, podiam navegar, podiam trafegar.
O barco é um lugar onde o conhecimento humano dá conta, onde aquilo que eu sei fazer controla. A questão é, esse é o lugar realmente mais seguro? Na perspectiva dos discípulos, no momento em que eles estão ali dentro do barco e o mar está agitado, o texto diz, talvez eles estivessem ali usando das suas habilidades para resolver aquele problema. Vai você para um canto, corre você para o outro, faz o ajuste aqui, pega o leme, ajusta. Por quê? Porque eles conheciam aquela tecnologia e ali eles estavam fazendo aquilo que estava em suas mãos. O problema, queridos, é quando a gente começa a achar que vai dar conta de tudo com as nossas mãos. Quando a gente começa a achar que a tecnologia vai resolver todos os problemas para nós. E aí, existe um termo que é usado para definir isso, que se chama tecnicismo. O que é o tecnicismo? O tecnicismo é essa pretensão dos seres humanos, como senhores e mestres autodeclarados, de utilizar métodos, técnicas científicas de controle para submeter toda a realidade à sua volta, a fim de resolver todos os tipos de problemas, antigos e novos, e garantir o aumento da propriedade material e o progresso. Quando é que a gente se envolve nessa relação de tecnicismo? Quando a gente começa a achar que, como seres humanos, nós vamos resolver tudo. A tecnologia é capaz de tudo. Aí alguém pergunta assim, mas por que ainda não tem carro que voa? Aí alguém diz, mas isso aí é só uma questão de tempo. É uma questão de desenvolvimento. Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns ajustes. É só uma questão de tempo e dinheiro e a gente vai dar conta de resolver esse problema. A tecnologia dá conta de tudo. E nós somos levados, guiados a pensar nisso. E isso vai moldando a nossa maneira de pensar, ao ponto de quando nós olhamos para aquilo que é natural, nós não enxergamos mais aquilo como bom, porque não apresenta o resultado da tecnologia. É aquela história do jogo na grama sintética ou na grama natural, né? Você chega num jardim, observa o jardim de alguém e olha e diz assim, gente, que grama linda, até parece grama sintética. Olha só que contraditório. Até parece grama sintética, quer dizer, ou seja, a grama sintética é mais bonita do que a grama natural. Olha só que flor linda. Parece até uma flor, né, que eu vi, que foi esculpida. Espera aí, mas o tecnológico assume um lugar de melhor do que a expressão da natureza? E isso é tecnicismo. A gente tem um exemplo na Bíblia, né? Está ali exemplificado da Torre de Babel, quando os homens, eles começam a achar que vão dar conta de tudo, e a única coisa que eles precisam é se chegar até Deus, porque eles vão revelar que, na verdade, eles são tão deuses quanto Deus, ou maiores do que Deus. E aí, provavelmente você conhece o fim dessa história. O desejo do homem de controlar todas as coisas, de ter cada detalhe. E como a gente pensa nisso, como a gente vive isso todo o tempo. Um outro exemplo clássico na história, né, é a história conhecida do rei Midas, que desejava transformar tudo o que ele tocava em ouro. Você já ouviu essa historinha? Em metal precioso. Porque seria ótimo, acabaram os problemas financeiros. Plim, toquei nisso aqui, virou ouro, vai lá e vende, está resolvido. Plim, virou ouro, não tem mais problemas financeiros. O problema é que daqui a pouco o que acontece? Ele não pode mais tocar em ninguém. Porque aquilo que era precioso, como um abraço, foi superado pelo materialismo. Então a gente precisa estar atento e pensando qual é realmente o lugar. A tecnologia, ela nos dá essa segurança. Ela pode assumir
o lugar de quem resolve todas as coisas. E essa é uma crise que estudantes vivem quando entram na universidade, e muitas vezes é nesse momento em que eles vivem a crise de fé, porque são apresentados a tantas coisas novas, a tantas coisas bonitas, a tantas coisas que parecem que o homem é capaz de resolver, e que eles começam a se perguntar: para que Deus? Para que fé? Para que aquele blá 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 que a gente ouvia na igreja? Eu começo a perceber aqui que, na verdade, a gente só precisa de um pouco de ajustes, e quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ter resolvido esses problemas também. Tudo está na mão do avanço tecnológico. Mas será que isso é realmente verdade? Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre essa relação entre a fé e a ciência, porque muitas vezes é vista inclusive na igreja como sendo uma impossibilidade a caminhada da fé junto com a ciência, e às vezes a gente vê na universidade um esforço também de alguns professores de mostrar que a ciência não precisa de fé, e se você crê, você não pode ser um pesquisador, não pode ser um cientista, você não pode usar a sua mente, porque fé é coisa para gente burra, para gente ignorante. E muitas vezes na igreja é levado o pensamento de que: menino, cuidado, não faz tal curso não, que se você entrar na faculdade, tal faculdade para estudar tal coisa, aí vai virar a cabeça. Irmã, começa a orar pelo seu filho, porque já sei onde isso vai parar. E a gente pode pensar, e de repente amanhã eu quero trazer para você a visão de que isso não precisa ser desse jeito. Mas hoje eu quero que você pense sobre isso. A tecnologia tem oferecido total segurança para a sua vida? É nela que você confia? Ou qual é o lugar realmente seguro? O verso 28, Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. A atitude de Pedro parece insana. Como assim? Ele é um pescador, ele conhece o mar, e aos que dizem que mar não tem cabelo, e ele quer descer a água. Como assim? Parece uma atitude insana, mas a verdade, quando Pedro diz se é o Senhor, não é que ele esteja duvidando da presença de Jesus, mas é que ele está disposto a viver algo além daquela experiência do barco. Pedro está disposto a um salto no que parece impossível, mas de alguma forma está sendo possível porque Jesus está ali. Pedro está transcendendo e vendo que é possível estar num lugar, e esse lugar se torna um lugar seguro, não porque ele controla, não porque existe o desenvolvimento, não porque ele sabe exatamente como funciona, mas porque o Senhor Jesus está ali. É dessa forma que eu e você precisamos olhar. Infelizmente, muitas vezes nós encaramos a vida e queremos controlar tudo, administrar tudo, fazer tudo da nossa maneira. E muitas vezes o Senhor Jesus não está nesse barco. Eu olho para mães hoje, quando mandam seus filhos para a escola, e é uma crise, né? Porque não pode usar o celular em sala de aula, e de vez em quando um aluno diz assim: professor, posso atender a minha mãe? Eu falo assim: nem se fosse para mim. Não pode. Mas o que a gente tem? É o controle, né? Eu tenho como saber onde ele está. Eu pesquiso, eu mantenho ele ali, eu sei onde ele está. Bons tempos em que as mães ficavam de joelhos em casa orando: Senhor, guarda o meu filho, onde ele estiver, cuida dele, guie os passos dele. Não preciso mais de oração, pastor. Eu pego o celular e digo: você está onde, menino? O que você está fazendo aí? Estou monitorando você aqui, ó. Tem um aplicativo. Você não está na rota da escola não, hein? Ó. Estou dizendo para você não usar esse aplicativo não, tá, irmã? Se tem, pode usar, não tem problema não, não é pecado. Mas será que a gente está tentando exercer um controle para além daquilo que é realmente o nosso objetivo de viver, e a gente está sendo controlado pela tecnologia? Pedro sabia que o lugar seguro não era onde ele controlava, mas onde o Senhor Jesus está.
Queridos, esse é o grande desafio da vida cristã. Assumir um olhar de fé e estar seguro, mesmo que as circunstâncias digam que não. Essa igreja não saiu daquele templo que eu vi para esse templo aqui, porque todas as coisas estavam certinhas. Porque já tinha o dinheiro para construir o templo todo. Eu tenho certeza que não foi esse movimento que o pastor falou isso hoje para mim. Porque a igreja não depende dos seus próprios braços, depende do Senhor. Se os irmãos estão comemorando hoje 27 anos, é porque em muitos momentos nessa trajetória, os irmãos olharam para o Senhor e disseram: Pai, nós não podemos fazer, mas entendemos que é o que o Senhor quer, então nós vamos. Então nós saltamos. Então nós vamos para o mar onde não parece ser seguro, mas é seguro, porque é aí onde o Senhor está, é aí onde o Senhor nos quer. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele olha para Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E quando ele fala do nascimento do Espírito, ele diz que o vento sopra aonde quer. Jesus está dizendo: Nicodemos, você já nasceu da água, você já está aqui entre nós, mas agora você precisa sair do controle das coisas. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ser imerso no Espírito de Deus. E esse é o lugar onde nós não controlamos. Querido, como é que você tem vivido a sua vida? Como isso é difícil? Como você toma as suas decisões? Apareceu uma oportunidade de emprego, o que eu faço? Mas eu vou ganhar mais, então é a melhor opção. Será? E aí você vai para o emprego onde você ganha mais e acabou o seu tempo para a família. Será que era exatamente esse o lugar que o Senhor tinha para você? Mais dinheiro no bolso significa mais segurança? Ou esse é o lugar do seu controle? Pastor, estou com oportunidade para me mudar para um condomínio que é mais seguro, um condomínio melhor, a minha família vai para um lugar melhor. Que bênção, que bom. Será? Quanto tempo você orou para tomar a decisão de fazer a mudança? Em quanto tempo você buscou a presença de Deus para que Ele diga ao seu coração: é isso mesmo? Aí você se muda para esse lugar e não consegue mais participar das atividades que você participava da igreja, do serviço do reino de Deus. Aí daqui a pouco você está envolvido em outras coisas. E aí daqui a pouco você está longe do Senhor. Qual é o lugar seguro? Qual é o lugar seguro? Fazemos os nossos investimentos, buscamos os especialistas, nós não podemos correr nenhum risco. Bom, se não fosse para correr nenhum risco, a igreja ainda estaria lá, né, pastor? A igreja ainda estaria lá, porque o nosso investimento está no reino de Deus. E quando o Senhor diz vai, a gente vai. E às vezes a gente olha e diz assim: mas a gente não vai ter condições. Tá bom, mas Ele está dizendo para ir, então a gente vai. Por quê? Porque o lugar seguro é onde o Senhor Jesus está. Você não pode se restringir a crer apenas no que controla. E esse é um papel da igreja, mostrar ao mundo que nós não seguimos o que controlamos, mas somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Se nossa fé e esperança está na tecnologia, poderemos morrer no barco. E tem muita gente morrendo no barco. Queridos, confie no Senhor, independente das circunstâncias. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Pedro desce sobre o comando de Jesus. O Senhor Jesus ainda hoje espera pessoas que ouçam a sua voz, pessoas que estabeleçam com Ele um relacionamento profundo, pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Nós cantamos isso hoje no cântico, leva-me mais fundo. Pessoas que tenham como prioridade estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, viver a realidade de Deus, mesmo que as circunstâncias à volta demonstrem outras coisas, mesmo que as coisas estejam ruindo, mesmo que o vento continue soprando. E quando nós estamos ali, quando
Pedro está no mar, o vento não para porque ele foi para o mar. O vento continua soprando, as crises continuam existindo, as lutas continuam existindo, mas você está seguro por quê? Porque está com o Senhor Jesus. Querido, você tem experimentado disso? Nós vivemos uma sociedade volátil, uma sociedade que muda por qualquer motivo. Eu estava conversando com um pastor lá em Niterói, a gente vê as pessoas mudando de igreja por detalhes. Ah, por quê? Porque aquela igreja tem a parede preta, eu gosto de preto, então eu mudo de igreja. Porque essa igreja não tem um trabalho com crianças. Para minha realidade, eu tenho uma criança. Bom, que bom, comece um trabalho com crianças. Não, é mais fácil eu mudar de igreja. As decisões são tomadas olhando sempre para si mesmos, e não para o reino de Deus, e não para o movimento do Espírito Santo de Deus. As circunstâncias podem mudar, e talvez a mudança das circunstâncias seja exatamente para que você confie mais no Senhor. Pastor, mas o desemprego bateu à minha porta. Amém. Quem é que te sustenta? Quem é que te sustenta? Uma vez eu estava conversando com uma irmã, e ela estava num relacionamento, de dito casamento, mas não era casada, e ela falou assim: pastor, eu não posso casar, porque se eu casar eu perco a pensão. Aí eu disse assim: mas espera aí, então você está recebendo uma pensão que você não poderia receber se você tivesse casada? E isso é certo? Pastor, mas eu dependo da pensão. Eu disse assim: espera aí, então quem te sustenta é a pensão? Ou é o Senhor? Quem te sustenta? Então você vai se manter numa situação que você sabe que não era para estar, mas você se mantém porque você confia na pensão. Quem te sustenta não é o seu chefe. Quem te sustenta não é o teu emprego. Quem te sustenta é o Senhor, irmão. Foi Ele que te colocou lá. Ele é o teu lugar seguro. Mas nós queremos nos agarrar naquilo que é a nossa realidade, o nosso controle. Qual é o lugar seguro? Pastor, a enfermidade veio. É verdade. A enfermidade vem. Vem na vida do crente. Pastor, mas eu perdi o meu filho pequeno. É verdade. Isso acontece na vida dos servos de Deus também. Mas isso não deve abalar a nossa segurança. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. E independente das circunstâncias, Ele continua conosco. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Nós temos visto vários milagres lá na nossa igreja. Quantas vezes o médico dá uma palavra e a gente tem orado e a palavra tem mudado. Por quê? Porque Deus é o Deus que cura ainda hoje. Tivemos uma irmã que fez transplante de medula, o uso da tecnologia, e milagrosamente o filho dela pôde ser o doador, porque isso não é uma coisa muito comum, e todos os milagres foram acontecendo na vida dela, todos os resultados, todas as mudanças, tudo que ela precisava, o médico dizia: isso vai levar de 1 ano a 6 meses, de 1 ano a 1 ano e meio, em 6 meses ela já estava com a situação resolvida. Nós vimos a ação de Deus e glorificamos a Deus num grande culto. Mas também oramos por uma família de uma menininha de 4 anos de idade, que de uma hora para outra foi para o hospital se sentindo mal, e daqui a pouco todo o seu corpo estava tomado por uma leucemia, e ela faleceu, com 4 anos de idade. Choramos, lamentamos, mas Deus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser o nosso lugar seguro. Porque a tempestade vem. Irmão, não se afaste do Senhor, não corra para o barco por causa da tempestade. Esteja na tempestade com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Pedro então começa a afundar. No verso do número 30. Quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Em alguns momentos a nossa humanidade grita. Em alguns momentos a gente olha e diz assim: Deus, por quê? Deus, por que comigo? Deus, tanta gente aí que podia estar passando por isso.
mas é logo comigo. E aí a gente começa a afundar. Meu irmão, se você está afundando, essa é a hora de clamar. Essa é a hora de buscar ainda mais ao Senhor Jesus. Essa é a hora de dizer: Senhor Jesus, salva-me. Senhor, eu não compreendo. Senhor, eu estou aqui na disposição de viver o sobrenatural, mas eu não compreendo. Salva-me, tome pelas tuas mãos. Querido, talvez você esteja vivendo uma situação assim, dura, difícil. E o pastor está aqui falando, né, em celebração, hoje é dia de festa. E você veio porque você tem compromisso com a tua igreja, mas você não está em festa. Porque o seu coração está doendo, você está aflito. Você sabe das decisões que vão acontecer na segunda-feira, você sabe que as coisas não estão indo tão bem. Então aprenda uma coisa: clame ao Senhor. Clame ao Senhor, se aproxime ainda mais dEle. Veja o Senhor Jesus estendendo a mão e mostrando para você: eu estou aqui presente, eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. E Ele vai estender as mãos e vai te tirar, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de nós. Não somos nós, não é a tecnologia, não é o que a gente tem nas mãos, mas é o que Cristo faz. E aí olha só que interessante, Jesus pega Pedro e leva para onde? Para o barco. Ou seja, a tecnologia não é ruim. Não tem problema fazer o exame. Não faço exame porque eu estou em oração. Deus vai me curar. Não, se existe remédio para dor de cabeça, vai lá e toma, não tem problema nenhum. Toma um remedinho para dor de cabeça. Não tem problema usar a tecnologia é boa. O que a gente não pode é achar que ela vai assumir o lugar total na vida e permitir que ela assuma o lugar do Senhor na sua vida. Em alguns momentos ela vai falhar. E o barco agora só é o melhor lugar porque o Senhor Jesus está no barco. Se Ele está no barco, confie e entregue. Se Ele não está no barco, vai para o mar, porque é no mar que as coisas vão estar tranquilas. Quando Ele sobe ao barco, Ele tranquiliza a tempestade e tudo vai bem. Existe algo de Deus para você, que não está na ciência, não está na tecnologia, está na companhia do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja viva, uma igreja que adora, é uma igreja que hoje cantou isso: leva-me mais fundo, leva-me ao lugar onde eu te encontro. Que coisa linda é a gente cantar isso. Mas a irmã Débora disse com muita propriedade aqui: a gente não pode cantar apenas, a gente precisa viver isso. A gente precisa ir para esse lugar onde o Senhor Jesus é quem nos dá a segurança, onde eu confio nele. Pastor, mas as coisas estão ruindo. Essa é a oportunidade que você tem de confiar nele. Pastor, mas eu olho para essa situação e não vejo mais solução. Essa é a oportunidade que você tem de experimentar o milagre do Senhor na sua vida, no seu casamento, na sua igreja. E esse milagre vai vir pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque essa é a nossa prioridade: comunhão com o Espírito Santo de Deus, vida de oração, leitura da palavra. Às vezes a gente fica esperando o extraordinário, né? Grandes milagres, e Deus quer fazer grandes milagres no relacionamento profundo com Ele. Quando você sai de casa em oração e diz: Pai, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Eu não tenho na panela o que eu gostaria de ter. Eu estou indo a pé, gostaria de ir de carro. Mas eu sei que eu tenho o melhor, porque o Senhor está comigo. E eu me relaciono contigo. E isso para mim é suficiente. Porque a minha esperança não está nessa terra. A minha esperança não está nisso aqui. A minha esperança não está num aparelho de celular novo. A minha esperança não está num carro zero. A minha esperança não está numa casa onde eu não pago nenhuma prestação. A minha esperança está no meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e a presença dele em mim.
Eu gostaria de encerrar essa palavra com uma oração e dizer que essa igreja tão viva, estou tão honrado de estar aqui, é uma igreja que vai continuar avançando para a glória do Senhor. Ela vai continuar avançando, mostrando às pessoas aqui deste bairro e além onde o Senhor quiser mandar, que existe esperança. E essa esperança não está naquilo que a gente controla. A esperança está na vida, nas mãos do Senhor. Mas para que isso aconteça, você que já está aqui, precisa vivenciar essa experiência. Você precisa ter a sua vida nas mãos do Senhor. Você precisa confiar inteiramente nele. E talvez ele esteja te chamando para um lugar que parece um lugar inseguro, que é o mar. Mas é lá que ele está. Então vá, e vá tranquilo. Experimente do sobrenatural, porque vem do Senhor para você, para essa igreja que vai comemorar muitos anos, mostrando para essa cidade que quem está no comando é o Senhor Jesus.